Mateus capítulo 6, versículo 25, diz assim: Portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? E o versículo 33 diz assim: Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Você tem andado ansioso? Deposite toda a sua confiança em Deus. Entregue seus problemas a Ele e descanse nas suas promessas. Para isso, é preciso ter fé. Tem alguns problemas que nós mesmos temos que resolver na nossa vida. E eles estão ligados a atitudes que temos que tomar, áreas que temos que consagrar a Deus, pessoas com quem temos que conversar e fazer um conserto por causa de alguma situação mal resolvida, ou ainda um perdão que temos que pedir ou liberar para alguém, maus hábitos que temos que largar. Enfim, esses problemas dependem de uma ação nossa, mas existem algumas situações na nossa vida que não dependem de nós e que não temos como resolver sozinhos. Se essas coisas têm te trazido ansiedade e inquietação, é tempo de entregar tudo a Deus. Declare a Ele a sua incapacidade e a sua limitação e deixe que Ele resolva para você. Deus tem soluções melhores do que as suas. Alguma situação que tenha acontecido na sua casa tem tirado o seu sono e te deixado ansioso? Fale com Deus. Seu relacionamento com seu cônjuge ou com seus filhos está abalado e você não consegue nem conversar mais com eles? É hora de colocar Deus entre vocês e pedir ao Espírito Santo que te ajude. Suas finanças saíram do controle e você não tem conseguido se organizar? Busque ajuda no Senhor, que Ele pode te capacitar a sair de qualquer situação. Não fique ansioso, é o que diz a palavra. E Paulo ainda completa esse raciocínio quando escreve aos Filipenses no capítulo 4, dizendo: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. O Senhor faz uma promessa para aqueles que buscarem, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Ele diz na palavra que as outras coisas serão acrescentadas. Mas repare que essa promessa é para aqueles que colocaram Deus em primeiro lugar. Por isso eu convido você hoje a dar prioridade a Deus na sua vida, pois somente assim você pode descansar nas suas promessas e receber o cuidado dele. Eu quero orar por você. Senhor, eu oro por aqueles que se encontram ansiosos por causa de algum problema que estejam enfrentando. Que cada um possa receber do Senhor o alívio, o descanso e a solução. Porque muitas vezes nós somos fracos e incapazes de lidar com nossos problemas. Nos ensina a colocar o Senhor em primeiro lugar no nosso coração, pois sabemos que assim o Senhor vai cuidar de todas as áreas da nossa vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. 5 hábitos que você deve evitar. Tenha uma vida diferente. Talvez você esteja pensando que este é mais um vídeo daqueles que você vê enquanto navega no YouTube, nessa internet cheia de estímulos rápidos. Aquele vídeo que você assiste, dá uma olhadinha, lembra de 2 outras coisas, comenta com algum amigo, mas depois fecha o vídeo e nunca mais lembra das ações que muitas vezes são relevantes, mas você não aplica na sua vida. Neste vídeo, ao contrário de todos os outros que você assiste buscando soluções rápidas, eu vou mostrar para você 5 hábitos que você não pode cultivar se quiser ter uma vida equilibrada, produtiva e motivada. Você conhece diversas pessoas que vivem sem esses hábitos positivos. Diferente do que você faz com outros vídeos, eu preciso que você assista a esse vídeo com atenção. Feche as outras abas do navegador ou a tela do seu telefone e reflita no que estamos conversando aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like. Rapidinho, não custa nada para você.
mas ajuda muito o nosso canal. O primeiro hábito que você deve evitar é se relacionar com pessoas tóxicas. Sei que muitas vezes você acha que não tem problema, que aquela pessoa próxima a você, que eventualmente te machuca ou fala pelas suas costas, não é tão ruim assim. Mas na verdade, essa pessoa cria um ambiente estressante na sua vida. Ela é como uma infecção que drena sua energia e saúde emocional. Imagine que você tem um prego enferrujado cravado no seu pé. É muito melhor sentir a dor momentânea de retirá-lo do que ficar com ele cravado, gerando problemas ao longo do tempo. Afaste-se de pessoas tóxicas para proteger sua saúde mental e emocional. O segundo hábito que você deve evitar é o sedentarismo. Ser sedentário comunica ao seu corpo e à sua mente que você não se cuida. A sua autoavaliação e autoestima são impactadas negativamente. William James, um dos pais da psicologia americana, mostrou que nosso corpo informa o nosso cérebro sobre nosso estado. Um corpo sedentário é ineficaz e seu cérebro acaba gerando uma baixa percepção de autoeficácia. Além disso, adotar um estilo de vida mais ativo não significa necessariamente inscrever-se em uma academia cara ou dedicar horas do seu dia a exercícios intensos. Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença. Comece com caminhadas diárias, use as escadas em vez do elevador ou pratique alongamentos pela manhã. Encontre uma atividade que você goste, seja dança, ciclismo, natação ou até mesmo jardinagem. A chave é manter-se em movimento e fazer com que seu corpo sinta-se vivo e energizado. Lembre-se de que cada pequeno esforço conta e aos poucos você perceberá uma melhoria significativa no seu bem-estar físico e mental. O terceiro hábito que você deve evitar é reclamar excessivamente. A reclamação, por mais que pareça uma forma de desabafo, na verdade reforça padrões negativos no nosso cérebro. Quando você reclama demais, está treinando sua mente a perceber mais os problemas do que as soluções. Isso não significa ignorar os desafios ou fingir que está tudo bem, mas aprender a adotar uma postura mais equilibrada. Experimente substituir a reclamação pela gratidão. Ao invés de focar no que está dando errado, reconheça as pequenas coisas boas que acontecem diariamente. A gratidão não apenas muda a forma como você vê o mundo, mas também altera a química do seu cérebro, ajudando a reduzir o estresse e aumentar a felicidade. Lembre-se de que reclamar pode ser um hábito tão automático que nem percebemos. Por isso, comece identificando quando você reclama. Faça uma pausa e escolha olhar para a situação de outra perspectiva. O quarto hábito que você deve deixar para trás é buscar apenas prazeres rápidos. Pare de procurar desesperadamente por gratificações instantâneas em comida, videogames, pornografia e redes sociais. Esses prazeres rápidos podem parecer satisfatórios no momento, mas a longo prazo eles não contribuem para um bem-estar duradouro. Esses prazeres imediatos criam um ciclo de gratificação que pode se tornar viciante e eventualmente prejudicar sua capacidade de encontrar satisfação em atividades mais significativas e duradouras. Quando nos prendemos a esses prazeres efêmeros, é como se estivéssemos vivendo uma vida superficial, incapaz de enxergar o que realmente importa. O que muitas vezes não percebemos é que esses momentos de prazer imediato são apenas distrações que mascaram a necessidade de algo mais profundo. Por exemplo, quando recorremos à comida ou ao celular para evitar encarar nossas emoções, estamos adiando o enfrentamento de questões que podem ser resolvidas com reflexão e intenção.
Deus nos ensina que uma vida plena não é construída em prazeres momentâneos, mas em decisões que têm um impacto eterno. Escolher uma alegria que dura exige coragem e comprometimento, mas os resultados são infinitamente mais gratificantes. Deus nos chama para viver uma vida de propósito, onde a satisfação não depende de prazeres fugazes, mas de um relacionamento profundo com Ele e com as pessoas ao nosso redor. Quando buscamos construir algo sólido, como amizades verdadeiras, um trabalho que impacta vidas ou mesmo a paz interior, encontramos uma realização que nenhum prazer rápido pode oferecer. Substituir os prazeres momentâneos por ações que tragam crescimento pessoal e espiritual pode parecer desafiador no início, mas é um caminho que transforma a nossa vida e nos aproxima de quem realmente somos. O quinto hábito a evitar é se esquivar de situações que geram estresse e desconforto. O estresse, em níveis moderados, é necessário para o nosso crescimento e desenvolvimento. Enfrentar desafios, falar em público, assumir responsabilidades são formas de fortalecer seu repertório comportamental e emocional. Certa vez, enquanto assistia a um documentário, ouvi o relato de uma garota que enfrentava problemas com a ansiedade. Quando criança, ela tinha medo de trovões e relâmpagos, e esse medo se manifestava em momentos de grandes tempestades. Infelizmente, ela morava em um local onde havia chuvas intensas com frequência, e por isso sua mãe decidiu fazer algo para ajudá-la. A mãe dela a presenteou com um livro, cujo nome eu não me lembro muito bem, mas era algo do tipo: Tudo o que você precisa saber sobre raios e trovões. A mãe dela a aconselhou da seguinte maneira: nós só tememos aquilo que não conhecemos. Por isso, quanto mais você souber sobre o que te amedronta, menos medo você terá. A ansiedade pode ser um gigante que enfrentamos todos os dias, mas Deus está conosco nessa batalha. Ele nos dá a paz que excede todo o entendimento e nos fortalece quando estamos mais vulneráveis. Não importa a origem da sua ansiedade. Deus conhece o seu coração e está disposto a ajudá-lo a enfrentá-la. Quando você entrega suas preocupações a Ele, recebe uma força que vai além das suas capacidades. A luta contra a ansiedade não precisa ser travada sozinha. Com Deus ao seu lado, você pode encontrar alívio e esperança, mesmo nos dias mais difíceis. Tudo que conhecemos hoje sobre nós mesmos e sobre os outros, nenhuma dessas coisas são fixas. Sua mentalidade de hoje é completamente diferente da mentalidade que você tinha antes. Seu linguajar de agora não é o mesmo do ontem e nem mesmo seu corpo é o mesmo, pois um dia você já foi um recém-nascido, mas agora é um adulto, com plena consciência de sua própria existência. O vazio existencial geralmente acontece quando buscamos por estados fixos em nossa vida, sem nos darmos conta de que isso é até antinatural, pois eu e você estamos mudando o tempo inteiro. Isso pode soar desesperador para alguns, pois eles pensam: tudo o que é bom acaba, pois nada é para sempre. Porém, seguindo a mesma lógica, tudo o que é ruim e nos causa dor no presente momento, um dia deixará de nos machucar e se tornará apenas uma memória. Quando estamos sentindo algum tipo de dor, por exemplo, quando fraturamos e quebramos alguma parte do nosso corpo, ouvir a frase "você não é o único que já sentiu essa dor antes" não adianta muito, pois isso não faz com que a dor pare ou com que ela doa menos. Porém, é reconfortante alguém que já passou por esse mesmo tipo de dor nos dizer: eu sei que está doendo agora, mas isso vai passar. Veja só, eu já passei por isso e sobrevivi. Dito isso, entenda, você não está sozinho e não precisa achar que luta sozinho na batalha contra a ansiedade.
nós vamos conseguir vencer, pois outros ao nosso redor, que passam pela mesma luta, têm conseguido e têm avançado. Podemos nos inspirar nessas pessoas e avançar, até que um dia, quem sabe, serviremos de exemplo para outros guerreiros na batalha contra a ansiedade. Se você me ouviu até aqui, escreva nos comentários: eu serei diferente. E comece a partir de hoje a se aproximar das coisas que te ajudam e a se afastar das coisas que te prejudicam. Deus tem uma vida vitoriosa para você e para mim. E muitas vezes, para que alcancemos tudo aquilo que Deus tem para nós, teremos que vencer os desafios que são colocados à nossa frente. As bênçãos espirituais são muito maiores e melhores. Elas nem se comparam às bênçãos que adquirimos aqui na terra. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas isso não significa que nós também não possamos experimentar uma vida bem-sucedida aqui na terra. O livro de Josué traz lições maravilhosas para aqueles que querem experimentar uma vida vitoriosa. Josué estava conduzindo o povo para entrar na terra prometida. E ele ouviu de Deus alguns conselhos e promessas que fizeram toda a diferença para ele. Hoje eu quero falar sobre 7 palavras de Deus que foram ministradas a Josué e que podem despertar hoje a sua fé e fortalecer o seu espírito e te conduzir a uma vida vitoriosa. A primeira palavra que Deus liberou sobre Josué foi: prepare-se. Em Josué capítulo 1, verso 2 diz: meu servo Moisés está morto, agora pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão. Apesar de Josué ter experimentado uma perda, e uma perda significativa, pois Moisés era o seu líder e sua principal referência, Deus pede que ele se prepare, no sentido de se levantar, se reerguer. Na versão da Bíblia, a Mensagem diz assim: meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Significa que, mesmo em meio à dor, às perdas e às dificuldades, Deus nos diz para prosseguirmos. Você está passando por um momento difícil? Deus te diz: erga-se, prepare-se, pois eu ainda tenho conquistas para a sua vida. É hora de virar a página. A segunda palavra liberada por Deus sobre a vida de Josué foi: existem promessas sobre a sua vida. Em Josué capítulo 1, verso 3, Deus diz assim: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Deus estava dizendo: esses podem ser tempos difíceis, mas as minhas promessas para a sua vida permanecem. Deus não depende de circunstâncias favoráveis para agir. Por mais que pareça impossível, creia que as promessas do Senhor se cumprirão na sua vida. Receber essa verdade em nosso coração nos dá forças para prosseguir. A terceira coisa que Josué ouviu da boca de Deus foi: a minha presença será contigo. Em Josué 1, versículo 5 está escrito: assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos em meio às lutas, mas temos que nos lembrar que Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até o final dos tempos. Deus esteve com Moisés nos momentos mais decisivos da vida dele, e a presença do Senhor fez toda a diferença para Moisés. Agora, Josué recebia do Senhor a certeza da sua presença. E eu e você também podemos receber isso em nosso coração. Deus está conosco nos dias bons e principalmente nos dias maus. A quarta palavra de Deus para Josué foi: seja forte e corajoso. Diante dos desafios,
nós temos que pedir ao Senhor que nos fortaleça e nos dê coragem. São duas características essenciais para sermos vencedores. Não adianta termos a força de Deus em nós se não tivermos ousadia para tentar conquistar novos territórios. Da mesma forma, também não adianta termos coragem e intrepidez se a força e a unção de Deus não estiverem conosco. Porque senão, diante do primeiro obstáculo, nós vamos querer desistir. A quinta orientação do Senhor a Josué foi: tenha foco. No versículo 7 diz assim: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. A vida vai nos oferecer muitas possibilidades, só que muitas dessas alternativas vão nos levar para longe dos propósitos de Deus. Por isso precisamos ter foco. Se você quer conquistar algo, se você tem um alvo a ser atingido, foque nisso. Ter foco não é somente seguir firme o nosso caminho, mas é saber dizer não a todos os outros caminhos que vão surgir ao longo da nossa jornada. A sexta palavra que Josué ouviu da boca de Deus foi a seguinte: Josué, preencha sua mente com aquilo que te inspira. No versículo 8, Deus diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Pessoas bem-sucedidas enchem a sua mente com coisas boas, com palavras inspiradoras, com palavras abençoadoras. Deus orienta que Josué fale da palavra de Deus, estude a palavra de Deus e coloque a palavra em prática, porque assim ele será bem-sucedido. Essa é uma orientação que vale para nós também. Sua mente tem que ser alimentada com coisas boas. Informação é importante, entretenimento é importante, reflexões de autoajuda são muito bem-vindas, mas também temos que nos alimentar da palavra de Deus. E a sétima orientação que Josué ouviu de Deus foi: Josué, não tenha medo e não desanime. Está no versículo 9. Não fique desanimado nem tenha medo. A maioria das pessoas nessa época do ano faz planos e projetos, estabelece metas para o próximo ano, mas quando tenta colocar em prática aquilo que ela se propôs, começam a vir as dificuldades. Daí a pessoa desanima. E o medo é apenas um dos muitos fatores do desânimo, mas a gente poderia citar muitos outros aqui. Muitas vezes o desânimo está relacionado a algum sintoma patológico, por exemplo, a falta de vitamina D que nós adquirimos com a exposição ao sol. O desânimo pode ocorrer por causa de problemas familiares, dificuldades financeiras. Pode acontecer que uma pessoa crie uma expectativa tão grande sobre um resultado que ela quer alcançar, e quando ela não alcança, ela é tomada pelo desânimo. E tem também aquele desânimo que aparece do nada. Você simplesmente acorda desanimado e não sabe de onde veio aquele sentimento. Quando você se sentir desanimado, lembre-se de quem você é. Traga à sua mente coisas que você já conquistou. Por mais que a sua vida esteja difícil nesse momento, certamente existem bênçãos de Deus sobre você, coisas boas que já aconteceram na sua vida. Esses pensamentos nos motivam e nos encorajam. Receba essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã. Nesse momento eu quero orar por você, eu quero orar junto com você. Aonde você estiver, se você puder, una a sua voz à minha. Se você crê pela fé, concorde com essa oração. Expresse essa concordância aqui nos comentários. Escreva:
Eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus. Eu tomo posse das promessas de Deus. Eu recebo pela fé tudo que Deus tem para mim. Escreva uma frase profética aqui nos comentários. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, glorificar o teu santo nome e dizer que pela fé nós recebemos todas as promessas do Senhor que estão contidas na tua palavra. Ó Deus, eu coloco diante do Senhor a vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem e peço que o teu Espírito Santo ministre ao coração dela. Que essas palavras que foram mencionadas aqui possam realmente conduzir o teu filho, a tua filha, a essa vitória, a esse objetivo que eles têm buscado para a sua vida. Ó Deus, que nós estejamos preparados para tudo aquilo que o Senhor tem a fazer. Mesmo aquelas pessoas que enfrentaram nesses últimos tempos momentos difíceis, momentos de tristeza, pessoas que enfrentaram perdas, essas pessoas que foram feridas de alguma forma, que o Senhor possa erguê-las, que o Senhor possa motivá-las, encorajá-las através do teu Espírito, para que elas possam tomar posse dessa vida abundante que o Senhor tem para nós. Nós recebemos pela fé cada uma das tuas promessas. Sabemos que o Senhor é conosco por onde quer que andemos, que a tua presença possa nos fortalecer, possa nos guiar, possa fazer com que enxerguemos mais longe, que o Senhor nos dê força e coragem diante de qualquer obstáculo que surgir à nossa frente. Que não desviemos o nosso olhar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que possamos manter o nosso olhar fixo no Senhor. Que essa pessoa que está ouvindo essa mensagem tenha foco e mantenha o seu foco. Pedimos que o Senhor preencha a nossa mente com pensamentos que nos tragam esperança. Tira de nós, Senhor, todo sentimento contrário, toda angústia, toda inveja, todo ódio e nos enche com a tua palavra, com a tua esperança e com a tua fé. Em nome de Jesus. Tira de nós todo medo e todo desânimo. Eu peço que o Senhor visite nesse momento essa pessoa que está ouvindo essa mensagem e dê a ela ânimo, força e coragem. Que ela tenha disposição e determinação para alcançar os seus objetivos, para conquistar as vitórias e que mesmo diante das dificuldades, ela não desanime, mas ela permaneça firme no Senhor. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tem dias que a cabeça parece um lugar apertado demais para tanta coisa ao mesmo tempo. E aí vem o medo, vem a dúvida, aquela vontade de fugir ou de simplesmente se desligar de tudo. Mas você não precisa fugir da sua mente. Ela só está pedindo cuidado, está gritando por uma pausa, está esperando por uma direção. É isso que esse vídeo vai fazer com você. Te entregar uma palavra certa na hora certa. Uma palavra para sua mente. Não é uma solução mágica, não é uma resposta pronta, mas é um passo, um começo, um ponto de apoio no meio dessa confusão. E pode ter certeza, se tem alguém que entende o que está acontecendo aí dentro, esse alguém é Deus. Você não está quebrado, você só está cansado. E até o cansaço tem fim. A sua mente pode encontrar paz, e esse pode ser o começo. Não o começo de uma transformação imediata, mas de um processo mais leve, mais consciente, mais possível. Fica aqui, porque hoje é sua mente que vai ser cuidada. Tem dia que a cabeça parece um armário desorganizado. Você abre e começa a cair tudo de uma vez. Vem pensamento antigo, problema novo,
sensação confusa, barulho de coisas que você nem entende mais. E você fica ali, tentando lidar com tudo ao mesmo tempo, como se fosse possível dar conta, como se fosse obrigação. Só que ninguém ensina a gente a arrumar esse armário. Vão ensinando como fechar a porta bem rápido para nada cair, como fingir que está tudo no lugar. E a gente vai vivendo assim, acumulando, empurrando para dentro, ignorando a bagunça, até o momento em que ela começa a vazar pelos cantos. E o que vaza se transforma em ansiedade, em irritação, em falta de paciência com quem não tem culpa, em vontade de sumir mesmo sem saber para onde. Só que esse tipo de sumiço não resolve, só atrasa, porque a vida segue e quando a gente volta, tá tudo ali, às vezes até pior. Talvez o segredo não seja arrumar tudo de uma vez, mas começar por uma coisa só, um pensamento, uma escolha, um limite que você precisava colocar faz tempo, um descanso que você vinha adiando. Porque não é sobre ter a mente perfeita, é sobre não deixar ela ser tratada como um depósito de tudo o que o mundo joga em cima. É possível ter mais paz mental. Não aquela paz intocável de propaganda, mas uma paz real, que vem quando a gente começa a escolher melhor o que fica e o que vai. E talvez o primeiro passo seja só reconhecer: tem coisa demais aqui dentro. E tudo bem, agora é hora de começar a organizar. Provérbios capítulo 4, verso 23, diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Essa frase é mais atual do que parece. A ciência comprova o que esse versículo já dizia há séculos. O que você alimenta na mente, você começa a manifestar no corpo, nas emoções, nas escolhas. Mas como organizar o que está bagunçado aqui dentro? Como colocar ordem num espaço mental onde tudo parece urgente, tudo parece pesado, tudo grita ao mesmo tempo? Aqui vão 3 atitudes simples, mas poderosas. Primeira, tire da cabeça e coloque no mundo. Escrever o que você está pensando ajuda o cérebro a classificar o que é relevante e o que é ruído. Em um estudo da Universidade de Chicago, participantes que escreviam suas preocupações antes de uma tarefa de raciocínio tiveram desempenho significativamente melhor. Isso porque, ao externalizar o pensamento, o cérebro entende que pode liberar espaço, como quem esvazia uma gaveta. Não precisa escrever bonito, só escrever. Segunda atitude: faça pequenas pausas de atenção plena. Não precisa ser meditação sentada com incenso e fundo de floresta. Pode ser parar um minuto e focar no som ao redor, na temperatura da sua mão, na respiração, no agora. O nome disso é grounding e funciona. Cientistas do Journal of Cognitive Enhancement mostraram que esses momentos simples reduzem a atividade em áreas do cérebro ligadas à ansiedade. Isso não apaga o problema, mas diminui a intensidade dele. Terceira atitude: consuma menos, mastigue mais. A mente bagunça quando você coloca coisa demais para dentro e não digere nada. A gente vê, ouve, lê, mas não reflete, não processa. E quando não mastiga o que consome, vira indigestão mental. Escolha um conteúdo por dia para realmente absorver. E absorver não é só curtir, é pensar sobre, guardar o que é útil, questionar o que não serve. Informação demais sem filtro vira barulho, com filtro vira sabedoria.
Começa com isso. Não precisa organizar tudo hoje, mas se você escolher uma coisa para começar, já é o suficiente para mudar o seu estado mental. Se você quiser escolher só uma dessas 3 atitudes para colocar em prática hoje, já é um grande passo. Não precisa fazer tudo, não precisa resolver tudo, só precisa começar. Escolher uma coisa para cuidar, para ajustar, para limpar. Porque a mente, quando é tratada com gentileza, responde. Quando você para de empurrar e começa a organizar, ela começa a cooperar com você e não mais contra você. E nesse processo, vale lembrar que a sua mente não foi feita para viver do jeito que o mundo tem imposto. O plano original era outro. Deus nos criou com uma mente criativa, com a capacidade de imaginar, de aprender, de se comunicar com sabedoria, de se aproximar dos outros, criar vínculos, laços, afeto. A mente humana sempre foi essa mistura poderosa de razão e sentimento, de lógica e coração. Mas aí veio o barulho, veio a pressa, vieram as telas, as notificações, a comparação constante, a sobrecarga de informação e essa sensação contínua de que a gente nunca é suficiente. E tudo isso vai corroendo, vai apagando aquilo que era para ser nosso brilho natural, aquilo que fazia a gente sentir propósito. Hoje, o que era para ser mente viva virou mente ansiosa. O que era para gerar conexão virou isolamento. A gente está esquecendo para que serve o que a gente tem aqui dentro. Mas ainda dá tempo de lembrar. Ainda dá tempo de voltar a usar a mente como Deus pensou, para construir, para comunicar com amor, para cuidar de si e dos outros. Não é tarde. E talvez cuidar da mente seja uma das formas mais sinceras de agradecer a Ele por ter te feito com tanto detalhe. A forma como a gente enxerga o mundo define, sem perceber, a maneira como a gente acha que o mundo nos enxerga. Se você é alguém que julga muito, que vive analisando o outro, reparando, tirando conclusões, é natural que comece a imaginar que todo mundo está fazendo o mesmo com você. E isso vira um ciclo. Quanto mais crítico você é com os outros, mais medo você sente de ser criticado. Quanto mais você pensa no que os outros fazem, mais se convence de que estão todos prestando atenção em você. Mas a verdade é que, na maior parte do tempo, ninguém está te observando. Não porque você não seja importante, mas porque as pessoas estão fazendo exatamente o que você está fazendo agora, pensando nelas mesmas, refletindo sobre o próprio jeito de andar, de falar, de se comportar, tentando entender se foram compreendidas, se pareceram legais, se fizeram feio, se pareceram de mais ou de menos. Todo mundo carrega um holofote mental apontado para si. A gente acha que está no centro do palco, mas cada pessoa está ocupada demais iluminando a própria insegurança. A mente humana faz isso. Ela projeta. E às vezes o peso que você sente não é porque estão te julgando. É porque você tem medo de ser visto do mesmo jeito que você costuma olhar. É por isso que quando a gente aprende a ser mais gentil com o outro, a gente automaticamente começa a sentir mais liberdade. Porque quando o julgamento cessa dentro, o medo de ser julgado também enfraquece. E nesse processo, a mente se abre e a vida também. As pessoas não sabem o que você tem enfrentado. Elas veem suas atitudes, escutam suas palavras, mas não fazem ideia da confusão que pode estar acontecendo aí dentro. Porque o que mais pesa nem sempre é o que se carrega nas costas, mas o que ocupa espaço demais dentro da mente. E o pior é que na maior parte do tempo,
Nem você consegue explicar o que está sentindo. É uma mistura de pensamento acelerado, culpa por não dar conta, insegurança sobre tudo, medo de errar e uma ansiedade silenciosa que aparece mesmo quando está tudo aparentemente bem. Parece que existe um tipo de batalha constante que você nem escolheu lutar, mas está lutando. Essa é a guerra que ninguém vê. O campo onde ela acontece não tem palco nem plateia, é dentro da mente. E é justamente por isso que a maioria das pessoas não percebe, mas Deus percebe. Ele vê o que está sendo travado em silêncio. Ele vê quando você acorda já cansado, quando você responde por educação, mas por dentro está no limite. Ele vê tudo o que ninguém comenta, tudo o que você tenta administrar sem incomodar ninguém. E ele não te vê como alguém fraco, pelo contrário, ele te vê como alguém que está lutando, mesmo cansado, tentando se manter inteiro, mesmo com tudo desorganizado por dentro. E é ali, nesse lugar onde a guerra acontece, que ele quer agir. Porque só ele entende a linguagem da sua mente. Só ele sabe o que organizar, o que silenciar, o que curar. A restauração começa onde ninguém mais tem acesso. E é exatamente aí que ele entra. A nossa mente às vezes parece um campo de batalha que nunca tem trégua. É pensamento para todo lado, lembrança que pesa, culpa que nos aperta, futuro que assusta. E no meio de tudo isso, ainda tem gente dizendo que é só pensar positivo, é só ter gratidão, é só parar de exagerar. Mas quem vive essa luta sabe que não é assim. Que tem dias em que levantar da cama já foi uma vitória. Tem horas em que só de conseguir se calar por dentro já é um milagre. E é por isso que essa batalha precisa ser respeitada. Só Deus conhece o que se passa na sua mente quando ninguém vê. Ele sabe da agitação que às vezes você não consegue explicar, das perguntas que você não sabe responder, das memórias que você tenta esquecer, das vozes que tentam sabotar o seu descanso. E é aí, nesse espaço silencioso e sagrado, que ele quer agir. Não para te transformar em outra pessoa, mas para restaurar o que foi se perdendo pelo caminho. A paz, a clareza, o brilho, a liberdade de pensar com calma, de sentir sem medo, de viver sem tanta cobrança. Você não foi feito para viver aprisionado dentro da própria cabeça. A sua mente é criação dele, e se é criação dele, pode ser curada por ele. Não importa há quanto tempo você esteja tentando se entender. O importante é saber que você não está tentando sozinho. Deus já começou algo dentro de você. E Ele não começa o que não pretende terminar. Tem coisa boa vindo aí. Tem leveza se aproximando. E por mais que pareça impossível agora, você vai vencer. Se você me ouviu até aqui, escreva nos comentários: eu vencerei. Não porque tudo já se resolveu, mas porque você decidiu continuar. Porque você acredita que Deus está contigo, mesmo nos dias em que tudo parece fora do lugar. Porque você sabe que essa batalha dentro da sua mente não vai te definir, mas vai te fortalecer. E escrever isso é mais do que comentar, é declarar para você mesmo que essa história ainda vai virar, que esse caos vai passar, que a paz vai voltar. Então, escreve aqui, sem medo e com verdade, eu vencerei. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.